Olá, minha gente, estamos voltando aqui com o copo já esvaziado, com a garganta refrescada, tomamos água mineral, né? Teve gente que Bem, foi fazer o xixi, também é bom, é saudável, né? E agora vamos entrar naquele momento precioso que o Abel Ferreira está lá aguardando ansiosamente na concentração na casa dele, que são as dicas do rooftop para o jogo contra o Fortaleza, a dureza em Fortaleza, mais um recheado de ex. Kusevich, me lembraram agora, Kusevich, Diogo Barbosa, Daverson e Breno Lopes. Ou seja, todo mundo quer pegar o banco de reserva do Palmeiras para o seu time titular. Vamos lá, então. Quem quer falar do jogo de amanhã e quem quer lançar aí as primeiras dicas para o Abel Ferreira. Abel, vem aí, Abel. Já vai começar. Toninho, vai lá. Você que arrumou o bombril agora, vai lá. é isso aí, gente. Prazer estar aqui com vocês de novo. Bem-vindos ao nosso rooftop, né? Deixem o like de vocês aí, nos ajude a divulgar, né? E vamos falar do Fortaleza. Tem 4 ex-palmeirenses lá, né? Tomara Deus que San Genaro nos proteja desse povo, para eles não querem jogar muito contra nós. É isso, né? Mas, falar o que ele vai fazer com o time? Chover no molhado, né? O Palmeiras tem que manter a pegada. O Palmeiras está vindo bem, numa sequência boa. Vai controlar o jogo, vai entrar para controlar o jogo. Vai ser um jogo típico do. Igual foi contra o Inter, né? Com o Inter, ela é uma equipe mais qualificada do que o Fortaleza, né? Na minha opinião. É uma equipe bem mais armada, bem mais centrada. Mas eu acredito que nós vamos dar conta deles. Vamos surpreender o Fortaleza lá amanhã. É isso aí, Galuzzi. Vai aí, Galuzzi. Sim. Sim, espero que sim. Vamos lá. Vamos em busca dos 3 pontos. Eu não sei, viu, assim, Garba, em fazer uma comparação direta, assim, de um time a outro, é meio complicado. Os times do Nordeste têm vindo muito bem. Fortaleza é um time que tem vindo muito bem treinado, né? Já há vários anos, já está com um projeto lá muito bom, tanto Fortaleza contra o Bahia, agora que entrou um capital maior até para o Bahia, mas são times que a gente não pode nunca subestimar, realmente, o pessoal que entra muito aguerrido. A dica que eu iria dar, realmente, para o Abel é segurar esse ímpeto, principalmente no começo do primeiro tempo, começo do segundo tempo, o pessoal vai vir para cima com força da torcida, né? É um time que vem muito com a presença da torcida mesmo. E eu manteria o time, sinceramente, com o Piquerez e o Jai nas laterais, o Mikael e o Gomes, né, na zaga, o Martinez e o Rios na volância, e o Anderson Facundo no meio de campo, e o Vitor Roque e o Estevão no ataque. Seria basicamente dando essa sequência. A gente tem que entrar com o Maurício para um pouco mais. Aí a gente tem Maurício, Lucas Evangelista, que também está bom para entrar, já está recuperado, e o Paulinho, né? Então, a gente vai começar a fazer. Eu entraria com a composição titular do time, com o Facundo no meio de campo e o Anderson, né? O Emiliano Martinez e o Rios na volância, fazendo esse meio de campo aí. E atrás, como a gente fez, já pegando agora, com certeza, Maurício, Paulinho e Evangelista tem lugar para entrar no segundo tempo, alguma coisa assim. Então a gente tem banco para conseguir cadenciar o jogo e não precisar sair na correria. O negócio é com calma, para a gente ter esses números bons que a gente falou no episódio anterior, principalmente na parte de desarme e retomada de bola, e conseguir cadenciar o jogo para conseguir trazer essa vitória, que não vai ser fácil. E mesmo que a gente não chegue com a vitória, mesmo que seja com empate, alguma coisa assim, a gente não colocar todo o clima bom que tem vindo das últimas partidas a perder só por causa de repente, um resultado que possa não ser aquilo que a gente espera. Mas eu acho que o time do titular do Palmeiras está começando a ter um esboço mais delineado aí. O que vocês acham? O que você acha, Paulo? Concordo. Acho que a gente deve repetir a escalação. O Giai deve se firmar ali na lateral direita como zagueiro, né? Já que a nossa direita ali tá bem guarnecida agora com o Anderson e o Estevão mais em cima. E dos últimos 4 jogos no Campeonato Brasileiro,
o Fortaleza ele tem uma vitória, 2 empates e uma derrota. Então, a necessidade do Fortaleza amanhã é muito grande. Eles têm que fazer ponto amanhã em cima da gente. Então, amanhã a gente é franco atirador lá. É um jogo difícil. O Crispim, que é o nosso rooftopper ausente hoje aqui, ainda no último jogo comentou isso, que da sequência de jogos Internacional, Fortaleza e Bolívar, ele achava que o Fortaleza deve ser a parada mais difícil. Eu concordo com ele no futebol, sim. O problema da Bolívia é a altura, mas a gente está falando aqui de Campeonato Brasileiro. Então, entre Inter e Fortaleza, eu acho que amanhã a parada vai ser difícil e muito difícil. Mas temos time, temos banco e temos técnico. Abel, a gente confia em você. Então, amanhã a gente sai de lá com 3 pontos. Só fazer um detalhe aqui, César, em relação ao que o Paulo falou, do posicionamento do GI. Antigamente, o lateral, né? Não sei se o pessoal ainda continua considerando isso. O lateral sempre jogava recuado. Sim. Então, a posição original do lateral é mais para defender do que para atacar. Então, quando a gente fala, um lateral que está atuando na zaga, é porque a gente está querendo dizer que é um lateral clássico, que ele fica mais para proteger a saída do meio de campo, principalmente quando você tem um meio de campo criativo, como que é o Palmeiras está desenvolvendo agora. Então, você precisa de laterais que consigam cobrir bem. Então, só fazendo esse adendo, porque não é um lateral que não está na zaga, mas ele está fazendo lateral clássico, né? O clássico dessa formação aí vem do 4-2-4, Galuzzi. 4-2-4. E aí, para mim, a base é aquela famosa academia do Leão, Eurico Luiz Pereira até César Inei lá na frente, para ficar repetindo que todo mundo conhece essa escalação, né? Então, o que acontece? O clássico era os laterais avançarem alternadamente. Então, quando o lateral direito subia, o esquerdo recolhia como o terceiro homem da famosa saída de 3 de hoje em dia. O volante ficava mais deslocado para o lado do lateral que subia. E, obviamente, alternava. Quando o jogo virava e o outro era chamado outro lateral, esse lateral do lado de cá encolhia e o volante deslocava. Ele ficava aquela cabeça de área, que ele também ficava quando o time estava na defesa, rodando entre os 2 zagueiros ou entre o zagueiro e o lateral do lado que a bola estava. Então, esse é o clássico do futebol. O que eu acho desse jogo especificamente é que o Fortaleza está numa situação difícil lá, né? O pessoal está reclamando, está naquela fase do fora Vojvoda, estão reclamando também de barriga cheia. O pessoal que não comeu nada ali em termos de futebol brasileiro, futebol internacional, agora está numa... Pô, quem era Fortaleza 10 anos atrás? Fortaleza está no top, está crescendo, o time tem tudo para se orgulhar daquilo que está fazendo de bom. Né? Concordo. Tudo para se orgulhar. Então, é aquela história. O torcedor de futebol é terrível, porque a maioria não sabe jogar bola e acha que sabe que o jogo é igual ao FIFA, que você aperta o triângulo mais a teclinha de baixo, o jogador dá uma bicicleta e faz um golaço. Né? É só olhar a gente em um mês, em menos, em 3 semanas, ou o Palmeiras... Do fora Abel, o Abel é o máximo, em 3 semanas. Exatamente. Então, o que eu quero chegar lá, essa conversa, pegando essa parte aí que o Galuzzi fez do clássico, aí que eu tentei dar minha explicaçãozinha do 4-2-4 aí, que hoje não se pratica mais, então eu acho que o Fortaleza deve jogar de uma forma um pouco conservadora, porque não vai sair para o jogo com tudo contra o Palmeiras, não. Eles não são loucos. E como é que eu vejo que o Palmeiras vai jogar? Eu vou dar a escalação, hein? O Everton, Giai, por quê? Não vai jogar com o Bruno Fux pela direita, porque vai ter o Breno Lopes ou outro jogador rápido por ali. Isso todo mundo sabe. Então vai ser o Everton, Giai, 2 zagueiros que para mim vão ser o Bruno Fux e o Mikael, porque ele vai poupar o Gomes para o jogo da Bolívia. E o lateral esquerdo, Piquerez, que não tem outro que dá para disputar, nem eu conseguiria desbancar o Piquerez do time titular. Meio campo, ele vai jogar com 2 volantes, um de contenção, provavelmente o Aníbal e
o Richard Rios. E ele vai jogar com uma linha de 3 meias flutuantes, e aí que começa a grande mudança. Não vão jogar Vitor Roque, não vão jogar Estevão inicialmente, na minha opinião. Vai entrar com Felipe Anderson, Maurício e Paulinho mais caído pela esquerda. E ele vai jogar com Flaco Lopes, de homem referência, pivô à frente, naquele estilo que eu já falei, do segura um zagueiro, mais o segundo na cobertura. Eu tenho a impressão que vai ser essa maneira que o Abel vai fazer amanhã. Se não é essa maneira, eu vou colocar essa pulga na orelha dele, ele não vai dormir essa noite. E vai ficar pensando nessa possibilidade aí. Porque aqui, outro dia o Toninho já deu a dica, ele seguiu, deu certo, agora tá certo? Abel, fica esperto, cara. Qualquer coisa, liga aí mais tarde, se eu puder eu te atendo. Vamos nessa. Mas assim, você chamou uma coisa boa, é interessante, colocar o Lopes numa partida como essa, como Fortaleza, é uma boa oportunidade, porque é um time que vai sair para o jogo, Fortaleza, até pela necessidade, eles vão sair para o jogo, e é uma ótima partida para o Lopes ganhar confiança e fazer gol, né? De repente, você falou o ataque aí que seria Anderson, Maurício, Paulinho e Lopes, é isso, César? Exatamente. Os 3 meias, os 3 meias podendo flutuar à vontade, cara. Os caras sabem fazer o jogo. Os 3 sabem. Especialmente o Felipe Anderson, que é macaco velho. Felipe Anderson é macaco velho. A gente vê que ele sabe jogar, porque ele tem uma experiência muito grande de se posicionar, cara. O jogo parece fácil pro cara. Eu acho que quando ele põe o Lopes, ele está prendendo mais a bola na área do Fortaleza. Se é isso que ele quer, ele entra com o Lopes, né? Porque eu acho que o Lopes é aquele jogador de área, né? Então ele vai avançar a linha de ataque, porque o Lopes vai ficar lá na frente. Ou ele vai sair. Ele não vai jogar com o Paulinho na Bolívia, porque o jogo lá vai exigir muito. É verdade. O jogo do Roque Júnior é muito do Vitor Roque. O jogo do Vitor Roque é muito mais interessante na Bolívia do que contra o Fortaleza, na minha opinião. E o Estevão vai ser poupado, cara. O Estevão vai ser poupado. Talvez entre no segundo tempo, para deixar o moleque e para deixar os adversários meio zonzos. Pô, quem que nós vamos marcar aqui se eles vão com uma estrutura para marcar o Estevão? Estão treinando isso, mas se o Estevão não entrar, já derruba isso aí. Com 3 meias, vamos dizer 2 meias e um atacante dessa qualidade aí, que são esses 3 que eu citei, vai dar muita dor de cabeça pro meio defensivo do Fortaleza. Eu vou te falar uma coisa, assim. De repente nem vai ser Flaco Lopes. De repente ele pode entrar com um menino mais novo ali na frente, ali por causa da movimentação. O Lopes vai fazer pivô. Como jogar com 3 meias, que vai ser muito rápido. Eu acredito que vai ser o Thales. Thales pode ser também. Pode ser. O Alan, né? O Alan veio muito bem. O Alan também. Né? O Alan é um meio atacante, é um jogador para segundo tempo nesse momento ainda. Eu acho que é um jogo muito difícil para o Alan, assim, não porque difícil para ele tecnicamente, mas porque é uma responsabilidade difícil, entendeu? É isso que eu penso. Talvez ele não o Evangelista. Perguntar ali para o Marcos, já que ele citou, Garbellini, e o Evangelista tem espaço aí para entrar nessa volância, nesse meio de campo aí, dependendo da condição de jogo, né? Ele cadencia mais a bola, o que você acha? Parece que está esperado. Eu não sei se ele entraria para 90 minutos, mas eu acho que para 45, eu acho que seria principalmente para que ele, se o Palmeiras estiver na frente do resultado, né? Para ele cadenciar mais a bola. Para poupar um pouco o Rios também, né? Eu acredito que o segundo tempo vai ser dele, porque ele vai poupar o Rios, né? Vai precisar do Rios lá na altitude. Então, provavelmente, ele vai modificar ali, ele vai entrar. E ele é um bom jogador, ele vai fechar mais ali, vai dar mais assistência, né? Eventualmente, até para começar o jogo. Já começar como titular ali, como o segundo volante, literalmente, né? Ele é segundo. Então, essa é uma partida que a gente vai disputar olhando por meio da semana, que a gente tem outra, né? Então é uma coisa que tá já. A Libertadores sempre influencia, né? Porque é um campo gravitacional mais forte. Mas é isso aí. Vamos lá. Ô, Paulo, você tem mais alguma dica valiosa, Paulo, pro Abel? Pro Abel, assim, ele deve usar a molecada. Eu acho que
Eu tô com uma escalação aqui que eu não sei se é verdade. A escalação que eu tenho aqui na página. Weverton, Giai, Gomes, Mikael Piquerez, Martínez, Rios, Anderson, Estevão, Facundo e Vitor Roque. Não sei se é essa a escalação. Pode ser porque eu não duvido nada, porque como é um jogo na altitude, que ele não recheie de moleque, porque para aguentar a altitude tem que ser moleque, tem que ter caixa, né? Tem que ter peito. Então, eu não duvido nada que ele não coloque a molecada para jogar lá na altitude lá. Não sei, é uma incógnita. Abel, o que você acha? A gente está aqui discutindo, a gente está tentando ajudar ele aqui. Não sei. Eu acho que a molecada vai para o segundo tempo. Molecada, especialmente se o placar tiver empate ou favorável para nós. Aí ele vai botar a molecada para dar uma correria em cima dos caras, um contra-ataque, entendeu? Aí eu acho que entra Alain, entra o Luigi, entra o Thales, eu acho que a chance é grande. A chance de começar Evangelista, na minha opinião, Galuz, é grande também, porque ele é uma situação de agora de poupar o jogo do Rios. Agora precisa ver como é que está o Evangelista depois dessa contusão muscular aí, né? Se ele está com força e está com reserva suficiente para encarar esse desafio, né? O detalhe é que a gente não precisa ir para o sacrifício, né? Então, é importante a presença, mas mais importante é que o jogador não estoure o jogador para outras partidas, para maratona de jogos, né? Isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta que não quer calar. Lógico que nós não somos gente de bastidor, né? A gente não está ali no dia a dia, nem é nosso objetivo, nossa vida, né? E Bruno Rodrigues, hein? O que acontece? Lembra do Bruno Rodrigues? Processo de recuperação. Poxa vida, cara, mas... Ainda está no departamento médico, ainda não tem previsão de transição, que eles falam que quando sai do departamento do médico, vai para o processo de transição. O que eu li é que ele ainda não tem uma data estipulada para sair de lá. A conclusão que eu chego é que ele contratou o médico e o fisioterapeuta do Neymar, é isso? É, provável. Bem provável. Eu acho que isso é coisa que está demorado isso, cara. O cara sumiu. Se aconteceu algum outro problema, né? Pode ter acontecido outro problema ali no processo, né? O pessoal não falou muito. Às vezes, quando dá problema, assim, eles não divulgam muito, até para não ficar pior no negócio. Eu li que, assim, o Palmeiras arrumando ele vai... Não sei se é verdade, tá? Pelo amor de Deus, né, meu? Pô, a gente virou o quê? Estaleiro agora? Conserta e vai para o mar? Porra. O Palmeiras não é hospital para recuperar jogadores. Lembra dessa? Porque ele já tá, o menino já está lá há 2 anos, né? Sem fazer nada. De ex-jogador em atividade e treinar. Ele jogou 2, 3 partidas e jogou bem, pô. O Bruno Rodrigues jogou bem. É bom, mas não sei. Também pode não ser verdade. Eu li aí nessas milhões de notícias que a gente lê todos os dias sobre o Palmeiras, então a gente não sabe o que é e o que não é, né? Bom, gente, mas pelo menos a gente tem meio de campo. Desculpa, pelo menos agora a gente tem meio de campo, né? Para não ficar se preocupando muito. Agora, Veiga não volta antes do Mundial, tá? Isso já está meio certo. Não é fácil, não. Bom, gente, eu acho que a gente já deu bastante dica aí pro Abel, né? Eu acho que já vai tirar o sono dele. Ou então ele falou, nossa, ainda bem que eu estava certo, cara. Os caras viram lá e é exatamente isso que eu vou fazer, viu? Porque o pessoal do Rooftop está atento e deu a dica. Então, Abel já tem... Ou vai perder o sono, ou então vai dormir feliz, tranquilo, né? Não, mas essa galera aqui só tem fé, ó. César é médico, aqui é um departamento, isso daqui é uma comissão técnica completa, né? Porque o César é médico, o Toninho é o estrategista, o Galuzzi é o nosso homem das palavras, e eu sou o bocudo aqui, que só está aqui de enxerida. Então aqui é um... Você é um manager, CEO.
Eu não sou o Barros, não vai falar que eu sou o Barros, eu sou gordo que nem ele, mas... Nós temos muito mais gente por esse mundo afora. Aliás, só para relatar, na nossa conversa anterior, o link aí, o sinal do Gabellini aí, Sinop, desapareceu, cara, várias vezes. Então, só para dizer para vocês que já fomos procurados pelo Elon Musk, para colocar uma rede especial da Starlink em volta do planeta, para nós conectarmos todos os palmeirenses pitaqueiros do rooftop, né? Que não podem vir aqui em loco, aqui na Rua Palestra Itália, na Rua Toriaçu. Então, o Elon Musk vai nos propiciar aí, vai patrocinar aqui uma rede especial da Starlink, né? Para não ter esse problema. Já caiu lá o Marquinhos de novo. Ele comprou esses bombrinhos paraguaios que não funcionam. Vamos ver se ele voa. Bombril Paraguai. Opa, aí não. Você está sendo xenofóbico, cara. Não pode assim. Eu queria ver o Marquinhos voltar aqui para ele dar um tchauzinho para todo mundo, porque ele é pé quente, cara. Esse cara é pé quente. Ele é o cara com mais visualizações do rooftop no YouTube, entendeu? Opa, Toninho. O cara não é fraco, não. Ele voltou aí. Olha lá ele. Tom Cruise. Cadê o nosso Tom Cruise? Nosso Tom Cruise! Diga aí, pessoal, inscreva-se aqui no Rooftop para pegar as dicas junto com o Abel para o time ganhar e ser vencedor, certo? Exato. Exatamente. E vamos lá, gente. Tem jogo, né? Fortaleza e Palmeiras, 18h30, com transmissão Premiere e Record, TV aberta, dica ao vivo, né? Dica para todo mundo aí para poder assistir na Record ou no Premiere para quem tem o Premiere ou o Globoplay, certo? Ou assina o Premiere em outras plataformas de streaming. Eu não estou fazendo propaganda, não, estou só fazendo utilidade pública aqui para os nossos palmeirenses do Brasil todo, tá bom? Ou então vai no YouTube perto de casa e assiste com a galera lá, tá bom? Um abraço, gente. Até semana. Abração para todos. Tchau, tchau. Vamos, Palmeiras! Vamos! Vai, pô. É nóis.